Você já percebeu que as pessoas mais quebradas que você conhece são justamente as mais boazinhas? Aquelas que estão sempre dispostas a ajudar todo mundo, que nunca dizem não, que colocam todo mundo na frente delas mesmas. E sabe por que isso acontece? Porque elas não estão sendo boas, elas estão sendo fracas. Existe uma sabedoria milenar que explica exatamente por que ser bonzinho do jeito errado é a receita perfeita para você morrer pobre, frustrado e sem nenhum respeito. Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdade chocante que ninguém tem coragem de te contar. E quando terminar, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Deixa eu te contar a história de Marcelo. Ele tinha 42 anos, trabalhava como gerente de vendas numa empresa média em São Paulo. Bom pai, bom marido, bom colega de trabalho. Todo mundo adorava o Marcelo. Sabe por quê? Porque ele nunca dizia não. O chefe pedia para ele fazer hora extra no fim de semana. Marcelo dizia sim. A cunhada pedia dinheiro emprestado. Marcelo emprestava. Os colegas de trabalho pediam para ele cobrir o plantão deles. Marcelo cobria. Ele era o bozinho oficial da empresa, da família, do prédio onde morava. Mas sabe o que aconteceu com o Marcelo? Aos 42 anos, ele olhou para a conta bancária e viu que não tinha nada. Pior que isso, ele tinha dívidas, cartão de crédito estourado, cheque especial no limite e a pior dívida de todas, aquela que você não vê no extrato bancário, mas que corrói você por dentro, a dívida emocional. Porque todo aquele dinheiro que ele emprestou, ninguém pagou de volta. Todas aquelas horas extras que ele fez não viraram promoção. Todo aquele esforço para agradar todo mundo não trouxe reconhecimento nenhum. Só cansaço, frustração e uma sensação terrível de que ele estava sendo usado. Sabe o que é mais triste? O Marcelo não percebia que o problema não eram as outras pessoas. O problema era ele. Porque cada vez que ele dizia sim para alguém, ele estava dizendo não para ele mesmo. Cada vez que ele colocava as necessidades dos outros na frente das dele, ele estava afirmando para o universo que ele não valia nada, que o tempo dele não tinha valor, que os sonhos dele não importavam. E o universo, meu amigo, o universo responde exatamente ao que você afirma sobre si mesmo. Agora, antes de você pensar que eu estou aqui defendendo o egoísmo, deixa eu te apresentar um conceito que vai virar sua cabeça do avesso. É um conceito que vem da sabedoria judaica, um povo que há milênios entende sobre prosperidade de um jeito que a maioria das pessoas não entende. E esse conceito é simples, mas revolucionário. Você não pode dar o que você não tem. Os rabinos do Talmud ensinavam algo fundamental. Antes de você ajudar qualquer pessoa, você precisa garantir a sua própria subsistência. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Porque como é que você vai ajudar alguém se você mesmo está quebrado? Como é que você vai inspirar alguém se você mesmo está perdido? Como é que você vai ser generoso se você não tem nada para dar? A resposta é simples. Você não consegue. E quando você tenta, você só perpetua a pobreza, a sua e a dos outros. A sabedoria judaica ensina um princípio chamado tzedakah. A maioria das pessoas traduz como caridade, mas a palavra real significa justiça, e tem uma diferença enorme. Caridade é quando você dá por pena, por obrigação, por culpa. Justiça é quando você dá porque você transbordou, porque você construiu tanto para você que agora tem de sobra para compartilhar. Os judeus ortodoxos têm uma regra clara. Você deve dar entre 10% e 20% da sua renda para causas nobres. Mas eles têm outra regra ainda mais importante. Você nunca pode dar mais do que 20%. Porque se você der mais, você corre o risco de ficar pobre e aí você mesmo vai precisar de ajuda. Percebe a sabedoria disso? Eles entendem que generosidade de verdade não vem do sacrifício, vem da abundância. E a abundância não acontece quando você fica se esvaziando para encher os outros. Acontece quando você enche o seu copo primeiro até transbordar. E aí sim, o que transborda vai naturalmente para os outros, sem esforço, sem sacrifício, sem aquela sensação horrível de que você está se esgotando. Mas, voltando ao Marcelo, o que aconteceu com ele foi o que acontece com milhões de brasileiros todo dia. Ele confundiu ser bom com ser bonzinho, e essa confusão custou caro. Ser bom é ter caráter, é ter valores, é ajudar quando você pode, é ser generoso quando você tem. Ser bonzinho é ter medo de desapontar.
É precisar da aprovação dos outros. É dizer sim quando você deveria dizer não. É se anular para existir para os outros. O bonzinho não ajuda porque ele quer. Ele ajuda porque ele precisa. Ele precisa que gostem dele. Ele precisa se sentir necessário. Ele precisa provar que tem valor. E essa necessidade, essa carência profunda por aprovação, é o que destrói a vida financeira dele. Porque ele não investe em si mesmo. Ele não defende o tempo dele. Ele não cobra o que vale. Ele não fala não quando deveria. E no final, ele fica pobre. Não só de dinheiro, mas de energia, de tempo, de autoestima, de vida. A psicologia moderna tem um nome para isso: people pleaser, a pessoa que vive para agradar. E os estudos mostram algo assustador. Essas pessoas têm mais ansiedade, mais depressão, mais burnout e mais dívidas, porque elas vivem além dos próprios limites. Elas pegam problemas que não são delas. Elas assumem responsabilidades que não deveriam assumir. Elas dão o que não têm. No processo, elas se perdem completamente. E sabe de onde vem isso? Da infância. A maioria dos bozinhos foram crianças que só recebiam amor quando obedeciam, quando eram comportadas, quando não incomodavam. Elas aprenderam desde cedo que para serem amadas elas precisavam se anular, que para pertencer elas precisavam abrir mão de si mesmas. E esse padrão segue para a vida adulta, destruindo relacionamentos, carreiras, finanças, saúde. Agora vem a parte que dói. Se você se identificou com o Marcelo, se você percebeu que você é um bonzinho, você precisa entender uma coisa: ninguém vai salvar você. Não adianta você esperar que as pessoas percebam que você está se sacrificando. Não adianta você esperar reconhecimento. Não adianta você esperar que alguém diga: pare de fazer isso por mim. Cuide de você. Porque as pessoas ao seu redor já se acostumaram com você sendo o capacho delas. E elas vão continuar pisando em você enquanto você deixar. A mudança precisa vir de você. E ela começa com uma palavra simples, mas poderosa: não. Não, eu não posso emprestar dinheiro agora. Não, eu não posso fazer hora extra esse fim de semana. Não, eu não posso assumir mais essa responsabilidade. Não é uma palavra completa. Você não precisa explicar. Você não precisa se justificar. Você não precisa se desculpar. Não é suficiente. Mas aqui vem o medo. O bonzinho morre de medo de dizer não, porque ele acha que se ele disser não, as pessoas vão parar de gostar dele. Ele acha que vai ser rejeitado, abandonado, excluído. E sabe o que acontece quando ele finalmente aprende a dizer não? Ele descobre que as pessoas certas respeitam e as pessoas erradas se afastam. E isso, meu amigo, não é perda, é libertação. Os judeus têm outro ensinamento poderoso sobre isso. Eles falam sobre o conceito de Gevul, que significa limite, fronteira. Você precisa ter limites claros sobre o que você aceita e o que você não aceita, sobre o que é seu e o que não é seu, sobre onde você começa e onde os outros terminam. Sem limites, você vira um território invadido. Todo mundo passa por cima de você, e você fica ali sangrando por dentro, reclamando que ninguém te valoriza. Mas como é que alguém vai te valorizar se você mesmo não se valoriza? Deixa eu te dar um exemplo prático. O Marcelo emprestava dinheiro para a cunhada toda vez que ela pedia. Ele nunca recebia de volta, mas ele continuava emprestando. Por quê? Porque ele tinha medo do julgamento, ele tinha medo de parecer egoísta, ele tinha medo de decepcionar a família. Mas sabe o que estava acontecendo? Ele estava ensinando a cunhada que ela não precisava ser responsável, que ela sempre teria alguém para resolver os problemas dela. E ele estava ensinando para si mesmo que o dinheiro dele não valia nada, que o esforço dele não importava, que ele era só um banco humano disponível sempre que alguém precisasse. Até que um dia, depois de anos assim, o Marcelo explodiu. Ele disse: não. E sabe o que aconteceu? A cunhada ficou ofendida. A família ficou chocada. Chamaram ele de egoísta. Disseram que ele mudou. E ele mudou mesmo. Ele mudou para melhor, porque ele percebeu que as pessoas não estavam chateadas porque ele disse não. Elas estavam chateadas porque a fonte secou. Elas não se importavam com ele. Elas se importavam com o que ele podia fazer por elas. E essa é a verdade dura que ninguém quer ouvir.
Quando você é bonzinho, as pessoas não gostam de você. Elas gostam do que você faz por elas. E no dia que você para de fazer, elas somem. Mas quando você tem limites, quando você se respeita, quando você se valoriza, você atrai pessoas diferentes. Pessoas que respeitam você, pessoas que valorizam você, pessoas que querem crescer com você. Não sugar você. Agora deixa eu te falar sobre dinheiro, porque, no final, esse é o resultado prático de tudo isso. Quando você não se respeita, você não consegue prosperar. É impossível. Porque prosperidade exige foco, exige energia, exige tempo. E se você está gastando tudo isso com os outros, não sobra nada para você construir. Você fica preso num ciclo vicioso, onde você trabalha, mas nunca sai do lugar. Porque o dinheiro que você ganha ou vai embora emprestado, ou vai embora em coisas que você compra para impressionar os outros, ou vai embora em oportunidades que você perde porque você está ocupado demais resolvendo problema alheio. Os judeus entendem isso profundamente. Eles têm um ditado que diz: se eu não sou por mim, quem será? E se não agora, quando? Isso não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que ninguém vai construir a sua vida por você, que ninguém vai cuidar dos seus sonhos por você, que ninguém vai fazer você prosperar por você. Isso é responsabilidade sua. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai começar a mudar. E tem outro aspecto que a sabedoria judaica ensina e que é fundamental. Trabalho tem dignidade. Você não precisa se envergonhar de cobrar pelo seu trabalho. Você não precisa se sentir culpado de ganhar dinheiro. Você não precisa se desculpar por prosperar. O Talmud diz que um homem deve ensinar seu filho uma profissão, porque quem não tem uma profissão pode acabar se tornando um ladrão. Trabalho é honra, dinheiro é ferramenta, prosperidade é bênção. Não tem nada de errado em buscar isso para a sua vida. Mas o bonzinho não acredita nisso. Ele acha que dinheiro é sujo. Ele acha que pedir pagamento justo é ganância. Ele acha que ter ambição é errado. E sabe por quê? Porque ele foi ensinado que humildade é ser pequeno. Mas humildade de verdade não é ser pequeno. É reconhecer sua grandeza sem se achar melhor que os outros. É construir seu império sem pesar em ninguém. É prosperar sem culpa. Marcelo levou anos para entender isso, mas quando entendeu, tudo mudou. Ele começou a dizer não. Não para as horas extras que não eram pagas. Não para os empréstimos que não eram devolvidos. Não para os favores que só drenavam sua energia. E com o tempo e energia que ele recuperou, ele investiu em si mesmo. Fez um curso, aprendeu uma habilidade nova, começou um projeto paralelo. E em 2 anos, ele triplicou a renda dele. Não porque ele ficou egoísta, mas porque ele parou de se trair. E aqui está a grande reviravolta. Quando Marcelo prosperou, ele conseguiu ajudar mais gente do que nunca. Mas agora ele ajudava de um lugar de abundância, não de escassez. Ele ajudava porque ele queria, não porque ele precisava da aprovação. Ele ajudava quem realmente precisava, não quem só queria tirar vantagem. E a ajuda dele tinha mais impacto, porque ela vinha de um homem que se respeitava, não de um homem que se anulava. Isso é tzedakah de verdade. Isso é generosidade de verdade. Você transborda, e o que transborda abençoa os outros. Mas para transbordar, você precisa encher o seu copo primeiro. E para encher seu copo, você precisa parar de deixar os outros beberem dele o tempo todo. Agora deixa eu te dar o caminho prático, porque não adianta nada você ficar inspirado e não fazer nada. A mudança começa com autoconhecimento. Você precisa olhar para a sua vida e identificar onde você está sendo bonzinho em vez de ser bom. Onde você está dizendo sim quando deveria dizer não. Quem está sugando sua energia? Quem está desrespeitando o seu tempo? Onde você está se anulando? Faça uma lista. Escreva no papel todas as situações onde você se sente usado, desrespeitado, esgotado. E ao lado de cada situação, escreva qual seria o limite saudável. Por exemplo, não vou mais emprestar dinheiro sem um acordo claro de pagamento. Não vou mais fazer hora extra sem ser remunerado. Não vou mais assumir responsabilidades que não são minhas no trabalho. Coloque no papel, porque o que está só na cabeça não existe. Depois, você treina a dizer não. Começa pequeno.
Negue um favor simples, uma coisa que não vai gerar grande conflito. Perceba que o mundo não acaba, que as pessoas não te abandonam, que você não morre. E, aos poucos, você vai ganhando coragem para dizer não nas coisas maiores. Até que dizer não vira natural, até que você nem precisa pensar duas vezes. E tem outro passo fundamental. Você precisa ressignificar o dinheiro na sua cabeça. Pare de ver dinheiro como algo negativo. Pare de sentir culpa por querer prosperar. Pare de achar que você precisa ser pobre para ser espiritual, ou humilde, ou bondoso. Isso é mentira. Pobreza não te torna melhor, ela só te torna limitado. Dinheiro é ferramenta. E quanto mais você tem, mais você pode fazer pelo bem, pela sua família, pela sua comunidade, por você. Os judeus não têm vergonha de falar de dinheiro. Eles ensinam as crianças desde cedo sobre finanças, sobre investimento, sobre empreendedorismo, porque eles entendem que prosperidade não acontece por acaso. Ela é resultado de conhecimento, de disciplina, de estratégia e de autorrespeito. Sempre de autorrespeito. Você precisa entender uma coisa: sua vida financeira é reflexo direto do quanto você se valoriza. Se você acha que não merece, você não vai ter. Se você acha que seu tempo não vale nada, ninguém vai pagar por ele. Se você acha que seu trabalho não é bom o suficiente, você vai aceitar qualquer migalha que te oferecerem. Sua crença sobre você mesmo determina seu teto financeiro. Sempre. Então, se você quer mudar sua situação financeira, você precisa mudar a forma como você se vê. Você precisa começar a se tratar como alguém valioso. Alguém que merece prosperidade. Alguém cujo tempo é precioso. Alguém cujo esforço deve ser recompensado. E quando você começa a se tratar assim, o mundo começa a te tratar assim também. Isso não é arrogância, é consciência do próprio valor. E existe uma diferença enorme. A pessoa arrogante acha que é melhor que os outros. A pessoa consciente do próprio valor sabe que todos têm valor, incluindo ela. Ela não precisa diminuir ninguém para se sentir grande. Ela só se recusa a se diminuir para fazer os outros se sentirem confortáveis. Deixa eu te contar outra história. Uma história de uma mulher chamada Ana. Ela tinha 53 anos, era cabeleireira, trabalhava num salão popular, ganhava pouco, mas era querida por todo mundo. Sabe por quê? Porque ela cobrava barato. Ela não aumentava o preço nunca, mesmo com a inflação comendo o pouquinho que ela ganhava, porque ela tinha medo de perder as clientes. Ela tinha medo de que as pessoas achassem ela cara. Ela tinha medo de não ser boa o suficiente para cobrar mais. Mas a Ana tinha um sonho. Ela queria ter o próprio salão, queria trabalhar por conta própria, queria construir algo dela. Mas como? Com aquele dinheiro que ela ganhava, mal dava para pagar as contas. Ela vivia no limite. E toda vez que uma cliente pedia desconto, ela dava. Toda vez que alguém ficava devendo, ela deixava. Porque ela não conseguia dizer não. Ela tinha medo de ser vista como ruim. Até que um dia, numa conversa com uma cliente mais velha, a Ana desabafou. E a cliente, que era empresária, falou algo que mudou a vida dela. Ana, você não está sendo boa, você está sendo boba. Você tem um talento incrível. Você transforma a autoestima das mulheres que sentam na sua cadeira e você cobra como se o que você faz não valesse nada. Você está ensinando as pessoas a te desvalorizarem. E enquanto você continuar fazendo isso, você nunca vai sair desse lugar. Aquilo acertou a Ana em cheio. Ela percebeu que era verdade. Ela estava se autossabotando. Ela estava dizendo para o universo que ela não valia nada, e o universo estava respondendo de acordo. Então ela tomou uma decisão. Ela ia aumentar os preços. Não para ficar rica da noite para o dia, mas para cobrar o que o trabalho dela realmente valia. E ela ia parar de dar desconto e ia parar de fazer fiado. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu algumas clientes, aquelas que só iam nela porque era barato. Mas ela ganhou outras. Clientes que valorizavam o trabalho dela, que pagavam em dia, que indicavam para outras pessoas. E pela primeira vez na vida, a Ana começou a sobrar dinheiro. Ela começou a guardar. E em 3 anos, ela abriu o próprio salão. Pequeno, mas dela. E hoje ela emprega 4 pessoas e fatura 5 vezes mais do que faturava quando trabalhava para o dono.
A história da Ana é a história de milhões de brasileiros que vivem presos na armadilha do bonzinho. Eles têm talento, eles têm potencial, mas eles não cobram o que valem porque eles não acreditam que valem. E essa falta de crença os mantém na pobreza para sempre. Você precisa entender, o mercado não paga pelo que você precisa. O mercado paga pelo valor que você entrega. E se você não reconhece o valor que você entrega, ninguém mais vai reconhecer. Você precisa ser o primeiro a acreditar em você, o primeiro a se valorizar, o primeiro a estabelecer limites. Porque enquanto você não fizer isso, você vai continuar se vendendo barato. E quem se vende barato nunca prospera. Agora, tem uma coisa que precisa ficar clara. Estabelecer limites não significa virar uma pessoa fria, insensível, egoísta. Significa virar uma pessoa saudável. Uma pessoa que sabe separar o que é dela e o que é dos outros. Uma pessoa que ajuda quando pode, mas não quando isso a prejudica. Uma pessoa que é generosa a partir da abundância, não do sacrifício. A sabedoria judaica tem um conceito lindo sobre isso. Eles falam sobre Chesed, que significa bondade amorosa. Mas Chesed verdadeiro não é dar até se esvaziar. É dar de forma que beneficie ambas as partes. É uma troca, é um fluxo. Não é você se anulando pelo outro. É você contribuindo para o crescimento do outro sem se destruir no processo. E tem mais. Os judeus ensinam que a forma mais elevada de ajudar alguém não é dar dinheiro. É dar oportunidade. É ensinar a pescar, não dar o peixe. É criar condições para que a pessoa conquiste a própria independência. Porque quando você só dá, você cria dependência. Dependência não liberta ninguém, ela aprisiona as duas partes. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Aquela pessoa da família que todo mundo ajuda, mas que nunca sai do lugar, porque ela se acostumou a receber. Ela não precisa crescer porque sempre tem alguém para socorrer. E as pessoas que ajudam ficam presas nesse ciclo infinito, cada vez mais esgotadas, cada vez mais frustradas, mas sem conseguir parar, porque elas têm medo de ser vistas como egoístas. Mas deixa eu te falar algo que pode te chocar. Às vezes, dizer não é o ato mais amoroso que você pode fazer. Porque quando você diz não, você força a outra pessoa a encontrar a própria força. Você força ela a crescer. Você força ela a ser responsável. E isso, no longo prazo, é muito mais valioso do que qualquer dinheiro emprestado. O bonzinho não entende isso. Ele acha que amor é dizer sim sempre. Ele acha que cuidar é resolver todos os problemas do outro. Ele acha que ser bom é não decepcionar nunca. Mas isso não é amor, é codependência. E codependência destrói. Destrói quem dá e quem recebe. Amor de verdade tem limites. Amor de verdade sabe quando parar. Amor de verdade não se sacrifica ao ponto da autodestruição. Porque se você se destrói, você não pode amar ninguém. Você vira só um corpo vazio, exausto, ressentido, reclamando que ninguém te valoriza. Mas como é que alguém vai te valorizar, se você é o primeiro a não se valorizar? E aqui voltamos para a questão do dinheiro, porque tudo isso que eu estou falando tem impacto direto na sua conta bancária. Quando você estabelece limites, você recupera tempo. E tempo é o ativo mais valioso que existe. Você pode recuperar dinheiro, você não pode recuperar tempo. E quando você tem tempo, você pode investir em você. Pode estudar, pode criar, pode empreender, pode construir. Mas o bonzinho não tem tempo. Ele está sempre ocupado resolvendo a vida dos outros. Então ele nunca cresce. Ele fica estagnado. E a estagnação financeira é consequência direta da estagnação pessoal. Você não cresce financeiramente se você não cresce pessoalmente. É impossível. Os judeus têm uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Image Elohim li, mi. Se eu não sou por mim, quem será? Essa pergunta deveria estar grudada na sua mente, porque a resposta é: ninguém. Ninguém vai construir a sua vida por você. Ninguém vai fazer você prosperar. Ninguém vai te salvar. Você precisa se salvar. E a salvação começa quando você para de trair a si mesmo para agradar os outros. Agora, antes de terminar, eu quero te deixar com um desafio. Algo prático que você pode fazer hoje mesmo. Identifica uma situação na sua vida onde você está sendo bonzinho.
Onde você está dizendo sim e deveria dizer não. Onde você está se anulando. E essa semana, você vai mudar isso. Você vai estabelecer um limite. Você vai dizer não. Não precisa ser dramático, não precisa ser agressivo. Só precisa ser firme. E quando você fizer isso, preste atenção no que acontece. Preste atenção em como você se sente. Preste atenção em como as pessoas reagem. E você vai perceber algo incrível. O mundo não acaba. As pessoas certas respeitam. E você se sente mais leve, mais forte, mais vivo. Porque cada vez que você se respeita, você reconquista um pedaço de você mesmo que você tinha perdido. E quando você se reconquista, você reconquista também a capacidade de prosperar, de crescer, de construir, de viver de verdade. Não só sobreviver. A diferença entre ser bom e ser bonzinho é a diferença entre uma vida de abundância e uma vida de escassez. Entre uma vida de propósito e uma vida de servidão. Entre uma vida onde você constrói e uma vida onde você apenas aguenta. E você escolhe todo dia. Você escolhe com cada sim e com cada não. Escolha sabiamente. Escolha você. Porque quando você escolhe você, você tem condições de escolher os outros também. Mas de um lugar de força, não de fraqueza. De um lugar de abundância, não de carência. De um lugar de amor verdadeiro, não de necessidade patológica por aprovação. A sabedoria judaica ensina que cada pessoa tem a responsabilidade de ser a melhor versão de si mesma. Não para competir com os outros, mas para honrar o potencial que foi dado a ela. E quando você se anula, quando você desperdiça sua vida sendo capacho dos outros, você não está honrando nada. Você está desperdiçando o presente mais precioso que você recebeu, a sua própria vida. Então levanta, sacode a poeira e começa a se tratar como alguém que importa. Porque você importa. Você tem valor. Você merece prosperidade. Você merece respeito. E isso começa com você se respeitando. Com você colocando limites. Com você dizendo não quando precisa. Com você investindo em você mesmo. E quando você fizer isso, não vai ser fácil. Vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai te chamar de egoísta. Vai ter gente que vai se afastar. Deixa. Essas pessoas nunca se importaram com você de verdade. Elas só se importavam com o que você fazia por elas. E a saída delas vai abrir espaço para a entrada de pessoas melhores. Pessoas que te valorizam. Pessoas que querem crescer com você, não sugar você. Sua jornada para a prosperidade começa quando você para de trair a si mesmo. Quando você para de ser bonzinho e começa a ser bom de verdade. Bom para você, bom para os outros. Mas sempre nessa ordem. Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode transbordar se você está vazio. Você não pode abençoar se você está quebrado. Enche o seu copo. Constrói a sua abundância. Próspera sem culpa. E quando você transbordar, aí sim, deixa fluir para os outros. Mas nunca, nunca mais se esvazie para tentar encher alguém. Porque isso não é amor, isso é autodestruição. E você não foi feito para isso. Você foi feito para prosperar, para crescer, para brilhar. Então, pare de se esconder atrás da máscara do bonzinho e assume quem você realmente é, alguém poderoso, valioso e digno de toda a prosperidade que o universo tem para oferecer. Essa é a verdade que ninguém te conta. Essa é a sabedoria que poucos entendem. E agora que você sabe, você não tem mais desculpa. A mudança está nas suas mãos. Agora é só uma questão de escolha. E eu espero de coração que você escolha você. Agora você pode estar se perguntando, mas como exatamente eu faço isso na prática? Como eu saio desse padrão de bonzinho e começo a construir prosperidade de verdade? Deixa eu te dar o mapa completo, o passo a passo que vai transformar sua relação com dinheiro, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Primeiro, você precisa entender a matemática emocional por trás da sua situação financeira. E essa matemática é simples: baixa autoestima equivale a baixa renda. Sempre. Porque quando você não se valoriza, você aceita qualquer coisa. Você aceita salário baixo. Você aceita ser desrespeitado. Você aceita fazer mais do que deveria pelo mesmo dinheiro. Você aceita que as pessoas não paguem o que devem para você. E cada aceitação dessas é uma afirmação:
Eu não valho mais que isso. Estudos de psicologia financeira mostram algo devastador. Pessoas com baixa autoestima têm 3 vezes mais chances de estarem endividadas do que pessoas com autoestima saudável. Sabe por quê? Porque elas gastam dinheiro tentando comprar aprovação, tentando comprar status, tentando mostrar para os outros que elas têm valor, já que elas mesmas não acreditam nisso. É um ciclo vicioso. Você não se valoriza, então você tenta comprar a valorização dos outros. Aí você se endivida, aí sua autoestima fica ainda mais baixa, aí você compra mais e o ciclo continua até você quebrar completamente. Mas tem outro lado dessa moeda. Quando sua autoestima é baixa, você também não consegue cobrar o que vale. Você trabalha mais barato, você não pede aumento, você não negocia, você não empreende, porque lá no fundo você não acredita que merece ganhar mais. E o mundo? Meu amigo, o mundo sempre vai te pagar exatamente o que você acha que vale. Se você acha que vale pouco, você vai ganhar pouco. Se você acha que vale muito, você vai ganhar muito. É uma lei universal. Então, o primeiro passo para sair da armadilha do bonzinho é trabalhar sua autoestima. E a autoestima não é sobre afirmações positivas vazias na frente do espelho. É sobre ação. É sobre você fazer coisas que provam para você mesmo que você tem valor. É sobre você cumprir promessas que você faz para você. É sobre você se respeitar o suficiente para estabelecer e manter limites. Cada vez que você diz não quando deveria dizer não, você constrói autoestima. Cada vez que você cobra o que vale, você constrói autoestima. Cada vez que você investe em você, você constrói autoestima. Agora, deixa eu te contar sobre os 8 níveis de generosidade, segundo Maimônides, um dos maiores sábios judeus de todos os tempos. Isso aqui vai revolucionar a forma como você entende ajudar as pessoas. Maimônides viveu há mais de 800 anos, mas o que ele ensinou sobre dar continua sendo a verdade mais profunda sobre prosperidade e generosidade que existe. O nível mais baixo de generosidade, segundo ele, é quando você dá com má vontade. Você ajuda, mas reclamando, fazendo cara feia, deixando a pessoa se sentir mal. Isso não é generosidade, é humilhação disfarçada de ajuda. O segundo nível é quando você dá menos do que deveria, mas pelo menos dá com um sorriso. O terceiro é quando você dá o suficiente, mas só depois que a pessoa pede. O quarto é quando você dá antes da pessoa pedir, mas ela sabe quem deu. O quinto é quando você dá e a pessoa não sabe quem deu, mas você sabe para quem deu. O sexto é quando você dá e não sabe para quem deu, mas a pessoa sabe que recebeu. O sétimo é quando nem você sabe para quem deu, nem a pessoa sabe de onde veio. A ajuda é completa e anônima. Mas o oitavo nível, o mais elevado de todos, não é dar dinheiro. É dar oportunidade. É ensinar uma profissão, é oferecer um emprego, é emprestar capital para a pessoa começar um negócio. É criar condições para que a pessoa nunca mais precise de ajuda, porque ela se tornou independente. Isso é generosidade no nível mais alto. E percebe como isso é completamente diferente do que o bonzinho faz? O bonzinho dá sempre que pedem. Ele não cria independência, ele cria dependência. Ele não liberta ninguém, ele aprisiona. Porque as pessoas se acostumam a receber dele e ele se acostuma a ser necessário. É uma relação doentia dos dois lados. Já a pessoa que entendeu a sabedoria de Maimônides, ela ajuda de forma estratégica. Ela não apenas dá o peixe, ela ensina a pescar. E se a pessoa não quer aprender a pescar, ela para de dar o peixe, porque ela entende que continuar dando nesse caso não é amor, é cumplicidade com a preguiça. Agora vamos falar sobre dinheiro e família, porque é aqui que a coisa complica para a maioria das pessoas. É fácil dizer não para um estranho, mas e quando é sua mãe pedindo dinheiro? E quando é seu irmão? E quando é seu filho adulto que não consegue se sustentar? Como é que você diz não sem se sentir o pior ser humano do planeta? Primeiro, você precisa entender uma coisa. Ajudar alguém a continuar num padrão destrutivo não é amor, é crueldade. Se seu irmão não trabalha porque ele sabe que você sempre vai dar dinheiro, você não está ajudando ele. Você está destruindo ele. Você está tirando dele a oportunidade de crescer, de amadurecer, de se tornar responsável. E ao mesmo tempo, você está se destruindo também. Porque aquele dinheiro que você dá, você tirou de onde?
do seu futuro, dos seus sonhos, da sua aposentadoria, da educação dos seus filhos. Então, estabelecer limites financeiros na família não é egoísmo. É necessidade, é saúde, é inteligência. E você faz isso com amor, mas com firmeza. Você senta com a pessoa e fala: eu te amo, mas eu não posso mais te emprestar dinheiro, porque isso não está te ajudando a crescer, está te mantendo dependente. E eu não posso mais comprometer minha própria estabilidade financeira. Se você precisar de ajuda para encontrar um emprego, eu ajudo. Se você precisar de ajuda para fazer um orçamento, eu ajudo. Mas dinheiro não vai mais rolar. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar brava, vai dizer que você não se importa, vai tentar te fazer sentir culpado, vai até parar de falar com você por um tempo. Deixa. Porque se a relação era baseada apenas em você dar dinheiro, então não era uma relação de verdade, era uma transação. E você não precisa de transações, você precisa de relacionamentos reais. A sabedoria judaica ensina algo fundamental sobre família. Você tem responsabilidade pelos seus pais idosos e pelos seus filhos menores. Mas você não tem responsabilidade de sustentar irmãos adultos, primos, tios, cunhados. Se você pode ajudar e quer ajudar, maravilhoso. Mas isso não pode ser às custas da sua própria estabilidade. Porque se você afundar tentando salvar todo mundo, no final todo mundo afunda junto. Existem famílias inteiras que vivem em dificuldade financeira porque uma pessoa tenta segurar todo mundo nas costas. E essa pessoa vira mártir, vira a vítima, vive reclamando que ninguém ajuda, que todo mundo só sabe pedir. Mas ela nunca muda, porque no fundo ela precisa disso. Ela precisa ser necessária, ela precisa ser a salvadora, porque é só assim que ela se sente valiosa. E isso não é virtude, é patologia. Olha, eu vou te falar algo que pode soar duro, mas é verdade, você não pode salvar ninguém. Cada pessoa precisa salvar a si mesma. Você pode oferecer ferramentas, pode oferecer conhecimento, pode oferecer oportunidades. Mas a decisão de mudar, de crescer, de prosperar, essa decisão é sempre individual. E quando você tenta fazer por alguém o que só aquela pessoa pode fazer por ela mesma, você tira dela o poder de transformação. Tem uma frase na sabedoria judaica que diz: quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Mas salvar uma vida não é sustentar alguém eternamente. É criar condições para que essa pessoa viva plenamente por conta própria. É dar dignidade, não dependência. É dar autonomia, não esmola eterna. Agora vamos para o lado prático financeiro. Você decidiu que vai estabelecer limites. Você decidiu que vai parar de ser bonzinho. Você decidiu que vai começar a se valorizar. Mas você está quebrado. Você já está endividado. Você já comprometeu o futuro tentando agradar o presente. Como é que você sai desse buraco? Primeiro passo, você faz um diagnóstico real da sua situação. Não adianta fingir que as coisas não estão tão ruins quanto estão. Você precisa botar tudo na mesa. Quanto você ganha? Quanto você deve? Quanto você gasta? Para onde vai cada centavo do seu dinheiro? Escreva tudo. Planilha, papel, aplicativo, tanto faz. O importante é ter clareza absoluta da situação real. Segundo passo, você corta tudo que não é essencial. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Netflix? Corta. Jantar fora? Corta. Roupa nova? Corta. Presente caro? Corta. Empréstimo para a família? Corta. Você entra em modo sobrevivência financeira. Não é para sempre, é até você sair do vermelho. Mas enquanto você está devendo, você não tem direito de luxo nenhum. Você tem direito à comida básica, moradia básica, transporte básico. O resto é supérfluo. Terceiro passo, você aumenta sua renda. Não adianta só cortar gastos se a renda não aumenta. Você precisa ganhar mais dinheiro. Como? Trabalho extra. Vender coisas que você não usa. Freela, bico, qualquer coisa honesta que coloque dinheiro no seu bolso. Não é sobre ter orgulho, é sobre ter resultado. E nesse momento, resultado é tudo que importa. Quarto passo, você negocia suas dívidas. Você liga para cada credor e negocia. Pede desconto, pede prazo, pede parcelamento. A maioria das empresas prefere receber algo do que não receber nada.
Então elas negociam. Mas você precisa ter disciplina de honrar o que você negociar, porque se você negociar e não pagar, você queimou sua chance. Quinto passo: você cria uma reserva de emergência. Mesmo que seja R$ 10 por semana, você separa. Porque a próxima emergência vai chegar. Se você não tiver reserva, você vai entrar em dívida de novo. E aí você fica naquele ciclo eterno de sempre estar quebrado. A reserva de emergência é o que quebra esse ciclo. E durante todo esse processo, você mantém seus limites. Ninguém pega dinheiro emprestado de você. Ninguém te convence a comprar o que você não pode. Ninguém te faz se sentir culpado por não ajudar financeiramente, porque você está em reconstrução. E enquanto você está reconstruindo, você não pode carregar ninguém nas costas. Você mal consegue carregar você mesmo. Isso vai durar quanto tempo? Depende do tamanho do buraco. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, pode ser 5 anos. Mas uma coisa é certa: se você seguir o plano com disciplina, você vai sair. E quando você sair, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Mais forte, mais consciente, mais preparada, principalmente, mais respeitada por você mesmo e pelos outros. A sabedoria judaica fala muito sobre a importância de honrar seus compromissos financeiros. Tem uma lei no Talmud que diz que você precisa pagar seus funcionários no mesmo dia do trabalho. Não pode atrasar. Porque atrasar pagamento é roubar o tempo da pessoa, é desrespeitar o esforço dela. E isso se aplica a todas as suas dívidas também. Quando você assume uma dívida e não paga, você não está só devendo dinheiro. Você está quebrando sua palavra. E sua palavra é tudo que você tem. Então, quando você reorganiza sua vida financeira, você está reorganizando seu caráter também. Você está voltando a ser uma pessoa de palavra, uma pessoa confiável, uma pessoa que honra compromissos. E isso tem um valor que vai muito além do dinheiro. Isso reconstrói sua identidade, sua dignidade, seu autorrespeito. Agora, tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Prosperidade não é sobre ter muito dinheiro. É sobre ter controle sobre o dinheiro que você tem. Tem gente que ganha 10 mil por mês e está quebrada. Tem gente que ganha 3 mil por mês e está construindo patrimônio. A diferença não é o valor. É a gestão, é a disciplina, é o planejamento, é o autorrespeito. Quando você se respeita, você não gasta o que você não tem. Quando você se respeita, você não compra coisas para impressionar gente que nem gosta de você de verdade. Quando você se respeita, você não se endivida por coisas supérfluas. Quando você se respeita, você constrói base sólida antes de construir fachada bonita. E tem outro ensinamento judaico que é poderoso, o conceito de Baal Tashit, que significa não desperdiçar. Não desperdiçar comida, não desperdiçar recursos, não desperdiçar oportunidades, não desperdiçar tempo. Porque tudo que você recebe é uma bênção. E desperdiçar bênçãos é desrespeitar a fonte das bênçãos. Então, quando você olha para o seu dinheiro, você precisa ver como algo sagrado. Não é só papel. É tempo da sua vida. É energia que você gastou. É potencial que você pode transformar em realidade. E quando você desperdiça dinheiro, você está desperdiçando pedaços da sua vida. Você está jogando fora oportunidades. Você está dizendo que sua vida não vale nada. O bonzinho desperdiça. Ele empresta e não recebe de volta. Ele compra presente caro para gente que nem agradece. Ele paga a conta que não é dele. Ele sustenta estilo de vida que não pode. Ele joga dinheiro fora tentando comprar amor, aprovação, reconhecimento. E no final, ele não tem nada. Nem dinheiro, nem amor, nem aprovação, nem reconhecimento. Só dívida e frustração. Mas a pessoa que se respeita, ela honra cada real que passa pela mão dela. Ela gasta com consciência. Ela investe com estratégia. Ela doa com propósito. Ela não desperdiça nada. E por causa disso, ela próspera. Não da noite para o dia, mas consistentemente, solidamente, sustentavelmente. E quando ela próspera, ela inspira. Porque as pessoas ao redor veem que é possível, que não precisa ser gênio, que não precisa ter sorte, que não precisa nascer rico. Basta ter disciplina, ter clareza, ter autorrespeito. E essas 3 coisas qualquer pessoa pode desenvolver.
Não importa de onde você veio, não importa quantos erros você cometeu, não importa quão fundo você cavou o buraco. Você sempre pode começar a subir. Deixa eu te contar uma última história. A história de Roberto. Ele tinha 61 anos quando me procurou. Aposentado, vivendo com um salário mínimo e meio, endividado até o pescoço. Durante 40 anos, ele foi o bozinho da família. Sustentou irmãos, pagou o estudo de sobrinhos, emprestou dinheiro para cunhados, ajudou todo mundo. E quando ele se aposentou e o dinheiro apertou, sabe quantas dessas pessoas apareceram para ajudar ele? 0. Nenhuma. Ele me disse chorando, eu ajudei todo mundo a vida inteira. E agora que eu preciso, eu estou sozinho. E eu respondi, Roberto, você não está sozinho porque você ajudou. Você está sozinho porque você ajudou errado. Você criou pessoas dependentes, não pessoas gratas. Você não ensinou ninguém a prosperar. Você só deu muletas. E agora que você não pode mais dar as muletas, as pessoas não sabem andar sozinhas. E, em vez de aprenderem, elas simplesmente te abandonaram e foram procurar outro bonzinho para usar. Aquilo doeu nele, mas foi libertador. Porque ele finalmente entendeu que o problema nunca foi ele não ter feito o suficiente. Foi ele ter feito demais. Foi ele ter se anulado. Foi ele ter trocado respeito por aprovação. E a aprovação comprada não dura. Ela só dura enquanto você continua pagando. Então, Roberto, aos 61 anos, recomeçou. Começou a estabelecer limites pela primeira vez na vida. Começou a dizer não. Começou a reorganizar as finanças. Começou a valorizar os poucos reais que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Em 3 anos, ele zerou as dívidas. Conseguiu fazer um curso online de contabilidade. Começou a prestar consultoria para pequenos negócios do bairro e hoje, aos 65, ele ganha mais do que ganhava quando era assalariado. Mas o mais importante não foi o dinheiro. Foi a transformação interna. Ele me disse há pouco tempo, pela primeira vez na vida, eu me respeito. Pela primeira vez, eu durmo em paz. Pela primeira vez, eu não me sinto usado. E as pessoas que ficaram ao meu lado agora são pessoas que me amam de verdade, não pelo que eu dou, mas por quem eu sou. Essa é a recompensa de parar de ser bonzinho. Não é só prosperidade financeira. É prosperidade emocional, é integridade, é paz, é autorrespeito. É viver uma vida verdadeira, não uma vida de performance para agradar plateia que nem se importa com você. Então agora, no final dessa jornada, eu te pergunto, você vai continuar sendo bonzinho ou você vai começar a ser bom de verdade? Bom para você, bom para os outros. Nessa ordem. Sempre nessa ordem. Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode transbordar se você está vazio. Você não pode abençoar se você está quebrado. A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa, o tempo passa de qualquer jeito. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos a mais. A pergunta é, você vai ter 5 anos a mais ainda quebrado, ainda sendo usado, ainda se anulando? Ou você vai ter 5 anos de reconstrução, 5 anos de crescimento, 5 anos de prosperidade nas costas? A sabedoria judaica ensina que cada dia é uma oportunidade de recomeço, que você não está preso ao seu passado, que você pode a qualquer momento decidir mudar de direção. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Sempre é possível. Então, levanta, sacode a poeira, olha no espelho e diz, eu mereço prosperidade. Eu mereço respeito. E isso começa comigo me respeitando. Começa comigo dizendo não quando preciso. Começa comigo investindo em mim. Começa comigo estabelecendo limites. Começa hoje. Começa agora. Porque a verdade chocante que eu te prometi lá no começo é essa. Ser bonzinho não te faz perder dinheiro por causa dos outros. Te faz perder dinheiro por causa de você. Porque cada vez que você disse sim quando deveria dizer não, você está dizendo não para você mesmo. Você está dizendo que você não importa, que seus sonhos não importam, que sua vida não importa. E quando você muda isso, quando você começa a dizer sim para você, tudo muda. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem, o dinheiro flui. Não porque você ficou egoísta, mas porque você ficou saudável. E saúde atrai abundância. Sempre. Então,
Essa é a sabedoria, essa é a verdade, essa é a mudança que vai transformar sua vida financeira e emocional completamente. Não é sobre acumular riqueza às custas dos outros. É sobre construir prosperidade através do autorrespeito. É sobre transbordar em generosidade porque você encheu seu copo primeiro. É sobre ser bom de verdade, não bonzinho de mentira. E quando você entender isso, quando você internalizar isso, quando você viver isso, você vai olhar para trás e se perguntar: como é que eu vivi tanto tempo daquele jeito? Como é que eu aceitei tão pouco? Como é que eu me desvalorizei tanto? E a resposta não importa. O que importa é que agora você sabe. E sabendo, você não tem mais desculpa. Agora, é só questão de escolha. Escolha você. Sempre. E quando você escolher você, o universo inteiro vai conspirar a seu favor. Essa é a promessa. Essa é a verdade.